Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, a gente vai começando. Se o pessoal for entrando aqui, eu vou admitindo eles como participantes, mas vamos dando início à nossa palestra de hoje. Para me apresentar um pouquinho, meu nome é Bruno Breda, eu sou especialista em comércio exterior e negócios internacionais, sou empresário do ramo de comércio exterior, sou despachante aduaneiro, cadastrado na Receita Federal. Trabalho com isso já há mais de 10 anos, junto com o meu irmão, que é meu sócio também, na Breda Despachantes Aduaneiros. Então, a gente já tem bastante experiência com essa parte de despacho. Hoje a gente vai falar sobre o processo de exportação como um todo, tá? Mas vamos focar um pouquinho mais na parte de despacho. Eu acho que eu posso tirar bastante dúvidas de vocês na questão do desembaraço, né? Do despacho aduaneiro. Qualquer coisa, tá todo mundo com o microfone mudo, tá? Mas o chat está livre, então se vocês quiserem ir fazendo perguntas pelo chat, tá aberto aqui, eu vou olhando de vez em quando, tá? E quando terminar a minha apresentação, daí vai ficar aberto para perguntas e daí a gente vai vendo se vocês preferem fazer pelo chat ou se vocês preferem abrir o microfone para ficar um pouco mais fácil de explicar as perguntas. Daí a gente vai vendo mais para frente, ok? Então, a gente vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Então, gente, esse é o passo a passo da exportação. Eu coloquei aqui para vocês os principais itens que a gente vai passar. Quais que são os passos da exportação, e daí a gente vai passar por cada um desses passos. Tá? Então, a gente vai falar sobre negociação, contrato, reserva de transporte, a emissão dos documentos, o que tem em cada um desses documentos, certificado de origem, a emissão do conhecimento de embarque, a coleta da carga e, por fim, o desembaraço. Tá? Então, gente, negociação. Essa negociação, ela é entre as partes, tá? Entre importador e exportador. O que deve ser muito bem determinado na negociação dessa venda internacional? Tá? Os principais pontos são a quantidade, o preço e a entrega. Tá? O que quer dizer essa entrega? A entrega é o Incoterm. Tá? O Incoterm são os termos no comércio internacional. O Incoterms, ele é o principal ponto que diferencia os negócios nacionais e os negócios internacionais. Tá? Todo mundo aqui, ou a maioria, está acostumado a usar os termos CIF e FOB para o frete nacional. Tá? Os termos CIF e FOB, eles foram importados do Incoterms, eles são usados no comércio nacional para indicar se você vai entregar o produto na porta do cliente ou se o cliente vai vir buscar o produto aqui com você. Tá? Esses termos, eles estão errados, tá? Eles são usados Só um pouquinho. Sim, a gente vai disponibilizar a apresentação depois, tá? A gente usa esses termos no comércio nacional, só que eles são usados erroneamente. Tá? O CIF e o FOB, eles são muito mais profundos do que você mandar coletar a carga aqui ou eu entregar a carga na sua porta. Eles agregam valor ao seu produto, eles agregam serviços ao seu produto. Eu altamente recomendo que quem trabalha com comércio exterior se informe, se atualize sempre com relação a Incoterms, tá?
Eu vou falar bem rapidinho deles aqui, tá? Mas eu deixei os links aqui da ICC, que é a Câmara Internacional de Comércio Exterior, que fala sobre os Incoterms, tá? O Incoterms, ele é feito e revisado pela ICC, e tem o site da ICC Brasil. Não tem nenhum material em português ainda do Incoterms nesses sites, mas eles já têm venda de material, então já tem livro em inglês, tem um pocketbook deles, e tem um aplicativo. O aplicativo ele não dá muita explicação muito aprofundada sobre Incoterms, mas eu vou deixar uma dica para vocês aqui, que é o site do FASCOMEX. Tá? No FASCOMEX, ele tem um PDF, tá? De umas 20, 25 páginas sobre as atualizações e sobre as diferenças de um Incoterm para o outro. Tá? Mas aqui a gente vai partir do mais básico, que é o XWorks, até o mais completo, que é o DDP. Tá? Qual que é a diferença entre esses Incoterms? Tá? É que você vai agregar serviço ao seu produto. Aqui o XWorks é o seu produto no chão da sua fábrica. Então aqui não tem a coleta desse material, não tem transporte nacional, não tem desembaraço, não tem frete internacional, não tem desembaraço no país de destino, não tem frete no país de destino, não tem desova no país de destino, não tem nada. É só o seu produto no chão da sua fábrica. E esse aqui é o preço do seu produto. A partir do XWorks, tudo o que vai ser agregado, você vai contratar, mas você vai cobrar do seu importador. Tá? Então, digamos assim, ó, o FCA. Tá? Vamos colocar num exemplo de um desembaraço aéreo no aeroporto aqui de Curitiba. Tá? Você vai fazer um Incoterm FCA Curitiba, FCA Aeroporto de São José dos Pinhais. O Incoterms ele tem que ter um endereço, e quanto mais específico, melhor. Tá? Então, FCA Aeroporto de São José dos Pinhais. Você vai colocar na sua fatura o preço do seu produto e o preço do transporte nacional realizado para entregar esse produto no aeroporto. Tá? Então, vai ter lá, produto, valor X, inland, ou frete interno, ou transporte, do jeito que você for nomear, tá? O valor Y, daí soma no total da fatura, é isso que você vai receber do seu importador. Tá? Daí a gente tem aqui, no caso, o FAS é o Free Alongside Ship, que ele é a carga entregue ao lado do navio. Tá? O FAS, ele só serve para o modal marítimo, assim como o FOB. Então, o que o FAS tem? Ele tem o preço do seu produto, o preço do transporte até o porto, e a armazenagem dentro desse porto. E daí tem o FOB, que além de ter todos esses, ele vai ter a capatazia, tá? Que é pegar esse produto que está no porto e colocar ele para dentro do navio. Tá? Daí a gente tem o CPT. O CPT, você contrata também o frete internacional. Tá? O CIP, ele tem o seguro internacional. Então, aqui você contratou o frete internacional e o seguro internacional. O CFR, ele é só o frete. Tá? Só que ele serve só para o marítimo. Existe uma diferença entre o CPT e o CFR, que é o momento em que você entrega o risco dessa tua carga. Tá? Eles têm pouca diferença. O CPT, ele serve para todos os modais, inclusive para o marítimo. E o CFR serve só para o marítimo. A diferença é que o CPT, você entrega o risco da sua carga a hora que você entrega para o transportador. Tá?
Então, aqui o CPT é transportador e esse CFR é transportador internacional. É a hora que você entregou na companhia ou no, se for, ou no navio, tá? Dentro do navio. E o CIF, ele é como se fosse o CFR, só que você também contrata o seguro internacional. Daí a gente tem o DAP, que é o Delivery at Place, então entregue no local, tá, com um nome destinado, e isso é no país de destino com um endereço determinado. Então ele não vai ser necessariamente no porto, tá? Ele pode ser em um armazém secundário, mas você tem que nomear esse armazém. O DPU, ele é o Delivery at Place Unloaded, e ele tem pouca diferença entre o DAP e o DPU. O DPU, ele é como se fosse o DAP, só que ele vai ser descarregado. Então, se você entrega em um container, você vai fazer um transporte internacional marítimo dentro de um container, você vai fazer um DPU quando você for descarregar esse container em um armazém. E o DDP, ele é o Incoterms mais completo que tem. Aqui você vai agregar todos os serviços que tem em um transporte internacional, em um negócio internacional. Então, você vai contratar o frete nacional, o desembaraço nacional, o frete internacional, o seguro internacional, as capatazias no país de importação, no país de exportação. Você vai fazer o desembaraço no país de importação. Então, lá no país do seu importador, você fica responsável pelo desembaraço e pagamento de impostos. Você vai contratar o frete nacional no país de destino e a descarga no seu cliente. Então, você é responsável por essa carga do começo ao fim do processo logístico. Qual que é a grande diferença entre todos esses Incoterms? É quem vai contratar e quem vai ficar responsável pelo risco desses serviços. Tá? Você contratando, vendendo Ex-Works ou DDP, o quanto você vai ganhar, o lucro vai ser o mesmo, vai ser sempre o valor Ex-Works. A questão aqui é capacidade logística e o quanto que você quer assumir de risco, ou você quer se incomodar com essa carga, ou o quanto que o importador quer se incomodar com essa carga. Então, isso aqui é simplesmente negociação. Tá? Deem uma olhadinha no site do Fazcomex, tem o PDF deles, é muito legal o material. Altamente recomendo que vocês se aprofundem mais no Incoterms. Tá? Contrato. Então, a gente tem aqui, basicamente, 3 formas de contrato. Tá? E o que você tem que ter dentro desse contrato? De preferência. Tá? Então, eu coloquei aqui como 3 formas de contrato. A Proforma Invoice, ela é um tipo de contrato internacional. Tá? Um contrato internacional formal ou uma mera formalização. Tá? Hoje, a gente consegue... Só um pouquinho, estão me fazendo uma pergunta aqui. Ok. Então, a Proforma Invoice, ela serve como uma espécie de contrato. Tá? A Proforma Invoice, ela é a sua fatura comercial, só que em vez de estar escrito lá fatura comercial, vai estar escrito Proforma Invoice. Então, você pega esse documento, a tua fatura comercial, muda o nome dela para Proforma Invoice e passa para o seu comprador. Ele vai analisar tudo que tem ali. Então, o que precisa ter ali? A quantidade, o preço, a condição de entrega, o local de entrega, a condição de pagamento. Né? Isso vai estar dentro da sua Proforma Invoice. Então, qual que é o produto que você está vendendo para ele? O valor unitário, a quantidade, o valor total, qual que é o Incoterm, quais que são os serviços que você está agregando ali. É uma venda FCA, você vai cobrar esse valor de frete inland, né? Ou é uma venda FOB, você vai cobrar o transporte capatazia, o SPT, você vai cobrar frete internacional, isso vai estar dentro da sua proforma. Tá? Ele vai dar um aceite nessa sua proforma e vocês têm um contrato firmado. Tá? Querendo ou não,
essa troca de e-mails, ela serve no direito internacional. Tá? Então, uma mera formalização, ou você colocar isso num e-mail, explicar certinho quais que são os detalhes dessa negociação no e-mail, também são válidos. Fica muito mais fácil você entrar com uma ação internacional quando você formaliza um contrato internacional. Tá? É muito conveniente para quem for fazer um contrato internacional, lógico, buscar um profissional que seja especializado nisso. Então, existem advogados com essa especialização em contratos internacionais que podem auxiliar vocês de uma maneira bem legal. O que vai estar dentro desse contrato internacional que provavelmente não vai estar dentro dessa proforma ou uma formalização por e-mail, tá? Essa questão de solução de controvérsias, o direito público, a escolha entre direito público e direito privado, a jurisdição e o direito material aplicável. Tá? São escolhas que fazem muita diferença no comércio internacional e também altamente recomendo que vocês procurem se aprofundar nisso. Tem dois materiais que eu deixei como recomendação aqui, que é a Convenção de Viena, de 1980, e os princípios UNIDROIT. Tá? Eles estão ligados ao direito internacional de bens. Essas aqui são as legislações que estão relativas ao comércio exterior na exportação. Tá? Então, a gente tem o Decreto 6759, que ele é conhecido como Regulamento Aduaneiro. Tá? Ele é razoavelmente novo, ele é de 2009. Tiveram mudanças substanciais nele, porque ele entra com a previsão do desembaraço por meio online. Antes de 2009, ele era feito via... eu nem lembro mais o nome, mas o papel era em 7 vias. Então, tinha que datilografar eles em 7 vias, apresentar na Receita Federal e tudo mais. Então, a partir de 2009, entrou com o desembaraço já com essa previsão de online. E, a partir daí, foram melhorando os sistemas de comércio exterior, que hoje a gente tem aí o portal Siscomex. Que, por incrível que pareça, muita gente se surpreende quando eu falo isso, mas o Siscomex, ele é o melhor e mais eficiente sistema de comércio exterior do mundo. Tá? O mundo todo vem para o Brasil, na Receita Federal, aprender como é que funciona o Siscomex para tentar aplicar algo semelhante em outros países. Tá? Isso, lógico, tem um fato que é o controle. A Receita Federal, o governo federal, ele quer ter um autocontrole sobre as entradas e saídas, sobre os impostos recolhidos, sobre o que é declarado. Tá? Tem a instrução normativa da Secretaria da Receita Federal número 28, de 94, que ela disciplina o despacho aduaneiro de mercadorias destinadas à exportação. E depois a gente tem a IN 1702, que é de 2017, que ela já entra com a previsão da Declaração Única de Exportação. Então, é a DUE, que a gente vai falar mais tarde sobre ela. Como é que é o passo a passo da DUE, a Declaração Única da Exportação, que hoje é o meio utilizado para fazer o desembaraço das mercadorias destinadas à exportação. Então, a reserva de transporte. Reserva de transporte ou a cotação, com quem que você faz isso? Você vai fazer com o seu agente de cargas ou com o transportador. No caso do modal aéreo, você não faz diretamente com o transportador, você só faz com agentes de carga. Mas para o modal marítimo e rodoviário, você faz diretamente com transportadores. Tá? Lógico que empresas que têm um grande volume de cargas, elas têm mais facilidade para fazer essa negociação diretamente com o transportador. E eu explico por quê.
Tá? Quando você contrata um grande volume de carga, você tem um preço melhor, né? Quando você vai cotar com um transportador, você pega a maior empresa de transportes aí, uma Maersk, por exemplo, uma Maersk, uma MSC de transporte marítimo, e você quer cotar com eles o transporte de um container. Tá? Você tem pouca visibilidade para o comercial dessas empresas. Um agente de carga, por menor que ele seja, por mais local que ele seja, ele vai contratar com uma transportadora, ou com essa Maersk, ou com a MSC, ele vai contratar aí 500 unidades ou 1.000 unidades ano. Tá? Então, ele começa a ter uma relevância e ele começa a ganhar um pouco nesse preço. Então, quando você contrata pequenas unidades de transporte com um agente de cargas, ele vai ter provavelmente um preço melhor para te oferecer do que um transportador internacional. Tá? O que a gente precisa passar para o transportador para solicitar essa cotação ou essa reserva de transporte? Então, você precisa informar para ele qual que é o seu produto e qual que é a NCM desse produto. Por quê? Ele precisa saber o que ele está transportando, porque tem muitas cargas que são consideradas perigosas. Para cargas perigosas, existem protocolos para transporte de cargas perigosas, não é que seja proibido, tá? Mas esses protocolos para transporte de carga, eles tornam esse frete mais caro. Então, por exemplo, eu tenho clientes que transportam agrotóxicos. Agrotóxicos, eles têm um método para fazer a segurança desse transporte. Então, eles precisam transportar material de segurança ou contenção para fazer esse transporte, o que torna mais caro esse transporte. Tá? Eles precisam saber o peso bruto dessa sua carga. E eles precisam saber também o volume dessa sua carga. Quantos metros cúbicos tem a tua carga? E existe uma relação entre peso e volume. Tá? Para transportes, meios de transportes diferentes, existem relações diferentes. Então, o transportador ele chama de peso cubado. Tá? Às vezes você tem uma carga que é pequena, mas que ela tem um peso muito grande. Então, ele vai considerar o peso. Ou você pode ter uma gaiola, por exemplo, tá? Você vai transportar uma gaiola de aço. Uma gaiola ela tem pouco peso, porque ela tem pouco volume, ela tem pouco material, né? Ela é uma grade. Mas o volume dela é muito grande, então vai ser considerado o volume, né? Depois a quantidade e o tipo dos volumes. Então, se você vai transportar em pallets, coloque lá, um pallet e as medidas. Ou são 4 pallets, ou tantas caixas de papelão. Então, quantidade e tipo dos volumes. O valor dessa carga, tá? MSDS ou FISCP. Isso aqui são as fichas de segurança da carga. Então, se você tem um material que tem ficha de segurança, ou que ele pode ser considerado perigoso, já encaminhe para esse seu agente de cargas a MSDS ou FISCP da sua carga. O endereço da coleta e o endereço da entrega. Tá? É muito importante para o transportador saber isso, porque às vezes, parece besteira eu falando isso aqui, mas às vezes tem muito cliente que chega para a gente e fala assim, eu quero cotar uma carga para entregar em Miami. E é essa informação que o cliente passa. Ele fala, eu tenho uma caixa para entregar em Miami, quanto é que custa? Eu preciso de muito mais informação do que isso que você está me passando, né? Então, essas são as informações básicas que eu preciso para fazer uma cotação e depois, lógico, para fazer uma reserva. E, lógico, condições especiais. Se essa tua carga precisa de refrigeração, se ela precisa de gelo seco, ou se não é refrigeração, se é congelado, ou se ela tem as dimensões delas são muito grandes, né?
Se ela tem algum tipo de condição especial, informa essa condição especial, porque isso vai influenciar na cotação da sua carga. E aqui, em relação aos documentos, tá? Vamos começar falando sobre a invoice. Não existe legislação disciplinando uma invoice para a exportação, tá? Esse artigo 557 do Regulamento Aduaneiro, ele disciplina a fatura comercial na importação. A seção que está esse artigo é a seção de importação, tá? Mas o que acontece? É altamente recomendável que você utilize uma fatura muito próxima a isso na sua fatura de exportação. Por quê? O país importador vai ter algumas exigências referentes à fatura comercial. Eu digo por experiência que é muito difícil a gente encontrar uma fatura que esteja exatamente nos moldes em que rege aqui o regulamento aduaneiro, tá? Mas, quanto mais próximo a isso, melhor. Se um fiscal resolver encrencar com uma fatura comercial numa importação, aqui nesse caso, tá? Como eu falei, na exportação não existe legislação que regulamente isso, mas na importação, se um fiscal encrencar e resolver que essa fatura está em desacordo, ele pode aplicar uma multa. Não é um absurdo, uma multa por fatura em desacordo, ela é de R$200, mas R$200 são R$200 e pode fazer falta no final do mês aí, né? Então, a fatura comercial na importação, mas vamos tentar utilizar isso ou mais próximo disso na exportação, tá? Então, nome e endereço completos do exportador e também do importador, tá? Então, denominar as partes. Especificação das mercadorias em português ou em idioma oficial do GATT. Então, você pode usar a sua fatura em português, em inglês, em francês, em alemão, em italiano, em espanhol. Acho que são essas as línguas. Se eu não me engano, a árabe também é uma língua oficial do GATT, mas são essas línguas, tá? Marcas e numerações, e se houver número de referência dos volumes, quantidade e espécie dos volumes. Então, especifique dentro da sua fatura quantos volumes que tem. Então, se são um pallet ou 10 caixas de papelão, especifique dentro da sua fatura, tá? Peso bruto dos volumes. Entende-se como tal o da mercadoria e todos os seus recipientes, embalagens e demais envoltórios. Então, o peso bruto é o do seu produto, com a caixa de papelão, com o pallet, com o stretch, com tudo. Então, você colocou o seu produto pronto para exportação, pesa isso, e esse é o peso bruto da sua carga, e isso deve estar dentro da sua fatura comercial. Tá? E o peso líquido é o produto livre de qualquer envoltório. Então, peso líquido é só o do seu produto. País de origem, entende-se aquele que houver sido produzida a mercadoria ou onde teve ocorrido a sua última transformação substancial. Tá? País de aquisição, considerado aquele país com a mercadoria foi adquirida para ser exportada para o Brasil, independente do país de origem da mercadoria ou de seus insumos. E o país de procedência, assim considerado aquele que se encontrava a mercadoria no momento da sua aquisição. Então, a gente tem 3 países aqui diferentes, aliás, que podem ser diferentes, e os 3 devem constar dentro dessa fatura. Lógico, se você é o produtor e está vendendo para um país fora, os 3 países, país de origem, aquisição e procedência, vão estar lá como Brasil. Tá? Preço unitário e total de cada espécie de mercadoria, e se houver o montante e a natureza das reduções e descontos concedidos. Por que é solicitado, pelo menos para essa fatura, na importação,
que esteja especificado o desconto dentro da fatura do seu fornecedor. Para a Receita Federal do Brasil, não importa o quanto você está pagando nesse produto. O que importa é o valor desse produto, tá? Então, por exemplo, eu vendo essa garrafa aqui no mercado custa R$100, mas daí eu vendo para um amigo meu por R$20. Eu falo, não, cara, ó, eu te dou um desconto aí para você conhecer meu produto, para fazer de amostra aí para vocês, eu vendo para você por R$20. Então eu estou dando um desconto de R$80 para ele, tá? A Receita Federal, ela não quer que a gente recolha os impostos de importação referente aos R$20 que eu estou pagando. Ela quer que eu recolha esses impostos referente aos R$100 que valem essa carga. Então isso acontece muito com amostras, tá? Então, por exemplo, eu vou mandar uma amostra para o exterior. E essa amostra que eu estou mandando, ela vale $1.000. Mas eu não vou cobrar desse meu cliente no exterior nada. Eu vou mandar para ele com tudo pago. E daí eu faço uma fatura e coloco lá R$0. Essa fatura está errada, tá? O que deve constar nessa fatura é o valor desse meu produto. Então eu vou colocar lá qual que é o meu produto, qual que é a quantidade, e eu vou colocar lá o valor. O valor é R$1.000. E lá nas condições de pagamento, eu coloco lá free of charge. Então, sem cobrança, tá? Eu estou mandando o meu produto vale tanto, mas eu estou cobrando nada, tá? É uma amostra que eu estou mandando para o exterior. Ou se eu estou dando um desconto, coloca-se lá, um desconto de 50%. Então, o valor do meu produto é R$1.000, o valor de desconto que eu estou dando é de 50%, valor total R$500. Essa é o ideal que seja feito dentro de uma fatura, tá? O próximo aqui é o custo de transporte em que se refere o inciso 1º do artigo 77 e demais despesas relativas à mercadoria especificadas na fatura. Então, o que diz esse inciso 1º do artigo 77 é o custo de transporte da mercadoria importada até o porto ou aeroporto alfandegado de descarga ou ponto de fronteira alfandegado onde devam ser cumpridas as formalidades de entrada no território aduaneiro. O que quer dizer isso? Que na fatura, lembrando que essa regra aqui é para a importação, tá? Na fatura da importação, você precisa ter na fatura o valor FOB, né? Que é o valor no porto de origem, tá? Ou no aeroporto. E aqui não é obrigado você colocar isso na sua fatura de exportação. Lógico, vai depender da sua negociação, tá? Do seu Incoterms. Condições e moedas de pagamento. Então, aqui, o quanto você está cobrando e em qual moeda e qual é o prazo que você está dando, ou se é antecipado, se é à vista. Se você está dando prazo, qual é esse prazo? Se é de 30, 60, 360 dias, tá? E o termo de condição de venda, Incoterms. Isso é o que está regulamentando uma fatura comercial. Tá? De novo, frisar isso aqui de novo, esse regulamenta a fatura comercial na importação. Na exportação, vocês estão livres desse regulamento, mas, se possível, cheguem o mais perto disso, tá? Porque o seu importador vai ter regras também para ele. Então, aqui eu peguei um exemplo de uma fatura de um cliente, e lógico, tirei alguns dados, mas mostrando o que é o ideal de uma fatura, tá? Então, aqui está a razão social desse exportador, aqui iria a logo dele, aqui está escrito invoice, pode ser commercial invoice, e se você vai fazer uma proforma, coloca aqui proforma invoice, ou fatura proforma. Então, aqui o número dessa invoice, qual que é a data, o porto de origem, qual que é o destino dessa carga, qual que é o Incoterms. Ó, lembrar que o Incoterms ele tem uma nova regra esse ano,
que para ele valer como Incoterms do ICC, ele precisa estar descrito dessa maneira aqui, ó. Incoterms, marca registrada, tracinho 2020, logo após qual é o Incoterms escolhido e qual é o local, tá? Então, essa aqui é a maneira perfeita de estar citando um Incoterms 2020 do ICC. Tá? E daí aqui, o sold to, que é o vendido para, e aqui o ship to, que é o para onde você vai enviar. E isso também pode mudar, tá? Você pode vender para um importador e entregar em outro lugar. E isso é simplesmente uma negociação entre as partes, tá? Então aqui tem o país de origem, o país de destino, os termos de pagamento. Então aqui está, ó, payment in advance, que quer dizer que foi pago adiantado, tá? Qual é o número da purchase order? Então aqui pode ser que o seu cliente tenha uma purchase order ou um número de pedido, tá? Isso aqui é a referência do seu cliente. O peso líquido e aqui o peso bruto, a quantidade e espécie de volumes, e aqui os metros cúbicos, a cubagem desse seu produto. Então aqui tem o número dos itens, a referência desses itens, então aqui é o SKU. Aqui é uma pequena descrição de cada item desses. Aqui está o HS Code, mas vocês podem colocar aqui como a NCM. Lógico, a NCM ela é só usada no Mercosul, mas ela é baseada no HS Code, tá? Então aqui já está como HS Code e a NCM está aqui dentro dessa descrição. Aqui está a unidade, e essa unidade aqui é a unidade de comercialização, tá? Então eu coloquei como 3 exemplos aqui, esse primeiro material sendo vendido em unidades, o segundo material aqui está sendo vendido em litros, e o terceiro material está sendo vendido em quilos. Vocês podem vender o material de vocês na unidade que vocês bem entenderem, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a unidade estatística, ou unidade tributável. Aqui tem a quantidade, então nesse caso o primeiro produto que são 400 unidades, o segundo produto que são 1000 litros e o terceiro produto são 500 quilos. Aqui é o valor unitário e aqui é o valor total. Aqui a gente está com o fabricante, tá? Pode ser que você esteja vendendo o produto de um fabricante terceiro, tá? Aqui a gente tem o país de aquisição, país de origem e país de destino. Aqui tem observações, foi colocado nessas observações a taxa do dólar no dia desse faturamento. Tá? Isso não implica em quanto que você vai receber ou quanto que você vai dar entrada depois no teu fiscal, tá? É completamente indiferente esse valor que você vai colocar aqui. E aqui tem o subtotal e daí depois já tem, ó, inland costs, tem international freight e insurance. Então, se você tem o frete nacional, seguro internacional e frete internacional, você pode colocar ele nessas linhas e ele vai somar aqui nesse total. Depois aqui tem uma linha para você assinar com o CNPJ, o nome e o CPF de quem está assinando, responsável por essa fatura comercial. O packing list, ou romaneio de carga. Muito difícil a gente usar essa expressão romaneio de carga no mercado nacional, tá? A gente normalmente usa o packing list mesmo. E no mercado internacional é usado ou packing list, ou delivery note, ou tem alguns outros nomes usados, mas é o mesmo documento, tá? O mais comum é usado o packing list. Então, o que está dentro desse packing list? É a quantidade total de volumes, de embalagens, né? Então, se você está transportando isso em pallets, colocar lá quantos volumes você está transportando. Então, por exemplo, você está transportando 4 pallets. E daí depois você vai esmiuçar o que está dentro desses pallets. Esse é o ideal, tá? Então, você vai colocar a marcação desses volumes. Então, você vai colocar lá o pallet
você vai fazer uma etiqueta e colocar nesses pallets, tá? Então, por exemplo, são 4 pallets, você vai fazer as etiquetas lá, pallet 1 de 4, 2 de 4, 3 de 4, 4 de 4. Vai colocar em cada um desses pallets e no packing list você vai definir o que está dentro desses pallets. Então, a marcação dos volumes, a identificação dos volumes por ordem numérica, a espécie de embalagens, são caixas, pallets, etc. E contendo peso líquido, peso bruto, dimensões unitárias e volume total da carga. O ideal é que, além disso, você defina. Se você tem materiais diferentes dentro desses pallets, determine o que está dentro de cada um desses pallets. Qual que é a principal função de um packing list? É auxiliar numa vistoria dessa carga. Tá? Então, imagine você sendo um fiscal, tanto da Receita no Brasil quanto no exterior, ou como uma empresa terceira contratada para fazer uma vistoria, ou como teu importador lá na ponta. Tá? Ele quer um determinado material que está em um desses pallets. E ele quer pegar esse packing list, olhar e saber rapidamente aonde está esse produto que ele está procurando. Lógico, se você está vendendo um só produto em vários pallets, não tem diferença de produto, não tem por que você esmiuçar tanto assim, né? Mas você vende lá 1000 caixas de um produto e uma caixa só de um produto diferente. Você vai especifique aonde está essa uma caixa desse produto diferente, para o teu importador lá na ponta não precisar desmontar esses 4 pallets para descobrir aonde está aquela uma caixa do produto diferente que você mandou. Tá? Então, a principal função da packing list é auxiliar em uma vistoria dessa carga. Então, aqui está um modelo desse packing list. Ele já é baseado naquela fatura que a gente estava usando ali. Então, ele já puxa algumas informações que estavam ali. A diferença é que aqui está o peso líquido e o peso bruto e a cubagem de cada um desses pallets aqui, tá? Então, aqui, essas informações que estão aqui, ele vai puxar para a metragem cúbica e aqui, o peso líquido e o peso bruto, ele vai fazer essa soma e vai jogar aqui, ó, peso líquido e peso bruto. Tá? Ele é bem semelhante à fatura, tá? Mas ele está como o packing list aqui. Então, a gente tem os mesmos produtos que estavam lá, quais que são os pallets que estavam nesses produtos e qual que é a metragem cúbica de cada um desses. Aqui sobre a nota fiscal de exportação, e esse é um dos principais pontos que vão auxiliar no despacho dessa carga. Tá? Então, eu coloquei alguns pontos aqui que eles são cruciais para você preencher corretamente uma nota fiscal de exportação. Então, os dados que vão estar dentro dessa nota fiscal são os dados do emitente, então os seus dados, né? Os dados do destinatário, corretamente definidos dentro dessa nota fiscal, CFOP da operação, então atentar a esse CFOP da operação, e os dados dos produtos vendidos ou serviços prestados, tá? Então, quais que são os dados desses produtos que precisam estar dentro dessa nota fiscal? É o nome e identificação dos produtos ou serviços. Então, defina o mais detalhadamente possível dentro dessa nota fiscal esses seus produtos. Qual que é o tipo, qual que é a quantidade. E aqui na quantidade a gente tem duas quantidades, tá? A gente tem a quantidade comercializada e a unidade de tributação. Tá? E tem uma norma técnica que regulamenta isso, que é a norma técnica 2016-001, tá? Norma técnica 001 de 2016. Tá? Ela regulamenta a unidade comercializada e unidade de tributação. Qual que é a diferença? Tá? Se você vende um produto, vamos dizer assim, tá? Você vende pregos. E os seus pregos, você vende ele a unidades. Então, você vende 1000 pregos. Você vendeu 1 milheiro de prego. Tá? Na sua fatura e na sua nota fiscal, você vai colocar lá
unidade comercializada é unidade, você vendeu 1.000. E a unidade de tributação que a Receita define para pregos é quilos. Então, você vai ter que colocar na sua unidade de tributação os quilos. Qual que é o peso que esses 1.000 pregos têm, tá? E tem o valor unitário. O valor unitário você também tem que colocar na quantidade comercializada e na unidade de tributação. Então, qual que é o valor unitário que você tem para esses seus pregos por unidade e qual que é o valor unitário que você tem por esses pregos por quilo? Então, você tem que definir esses dois valores. Existem sistemas hoje que já é possível você determinar isso dentro do seu sistema. Tá? Você coloca lá o quanto o seu produto pesa por unidade, qual que é o peso, o valor unitário por unidade. Você já coloca esses parâmetros dentro do seu sistema e na hora de emitir uma nota fiscal, ele mesmo faz essas contas e coloca dentro dessa nota fiscal. Tá? Depois tem o valor total, o peso líquido total, isso para cada produto, tá? A NCM, o CST, que é o Código da Situação Tributária, as informações sobre tributação, valor total da nota fiscal e o valor do frete. O valor do frete vai depender do Incoterm. Tá? Se você tiver um Incoterms que tenha frete, o ideal é que você coloque o valor do frete no campo de valor do frete da nota fiscal. Certificado de origem. Para emitir um certificado de origem, a gente precisa de 2 documentos. Tá? A gente precisa da fatura comercial, que a gente já fez, e a gente precisa da declaração do produtor. A declaração do produtor, ela é feita por vocês, ela é feita pelo exportador, ou pelo emissor dessa fatura comercial. Tá? Lógico, os órgãos emitentes desse certificado de origem, eles disponibilizam os modelos dessa declaração do produtor que eles utilizam. Então, você pode usar o SIM, tá? Que é parceiro da FIEP. O SIM tem um modelo de declaração de produtor, ou você pode usar a FACIAP, por exemplo, ela tem um modelo diferente da declaração do produtor, mas o que você tem que preencher dentro dessa declaração, o que é mais importante aí, é a norma de origem. Tá? Vocês têm que procurar a norma de origem de acordo com o acordo comercial que vocês estão utilizando. Então, você vai fazer uma exportação para a Argentina, por exemplo, é o ACE 18. Então, você vai ter que pesquisar as normas de origem do ACE 18. Os órgãos que emitem esse certificado de origem, eles têm esse pessoal que auxilia na hora de escolher essas normas de origem ou de preencher essas declarações, tá? Que ajudam a gente nessa hora. Mas, assim, é bom vocês irem se acostumando com esse certificado de origem. E só para frisar, para deixar bem claro, o certificado de origem ele é emitido por fatura comercial. Tá? Então, se vocês têm uma exportação com mais de uma fatura comercial, vocês vão ter que emitir mais de um certificado de origem. Lógico, isso tem um custo. Tá? O certificado de origem ele deve estar custando cerca de R$50. Eu acho que deve ter desconto para associados nessas associações que emitem certificados, mas o custo está em torno de R$50. Tá? Então, se vocês conseguirem fazer em uma fatura só, vocês conseguem economizar na hora de emitir esse certificado de origem. Vocês não precisam emitir para todos os produtos que estão dentro de uma fatura comercial. Então, se vocês têm uma fatura comercial que tem 3 produtos que são nacionais e que vocês vão emitir um certificado de origem, e tem um produto que ele foi importado e você está revendendo, e ele não tem esse benefício do certificado de origem, ele pode continuar dentro dessa sua fatura. Na hora de você emitir esse certificado de origem, você vai listar nesse certificado de origem quais são os produtos que estão recebendo esse certificado. Tá? Então, aqui tem um modelo de um certificado de origem do Mercosul. Ó, esse é um código, esse é um número do certificado de origem. Ele já é um certificado de origem eletrônico. Então, com esse número aqui,
e com o XML, no país de importação, a gente já consegue utilizar ele. Então, aqui tem o produtor, o exportador, o importador, o consignatário, aqui qual que é o local de transporte, o local de embarque dessa carga e qual que é o meio de transporte dessa carga, país de destino e qual é a fatura comercial. Então, ó, aqui está o número da fatura comercial. E aqui, usando aquele exemplo ainda daquela fatura que eu usei, a gente tem os 3 produtos aqui. Aqui tem a NCM dos produtos. Aqui tem as quantidades dos produtos. E aqui tem o valor de cada produto. Tá? E aqui embaixo, a gente tem a norma de origem. Essa é a norma de origem desses 3 produtos. Você pode ter uma norma diferente para cada um desses produtos. Aqui tem um campo de observações, se for necessário colocar alguma coisa. E aqui tem a assinatura do exportador e aqui a assinatura da entidade certificadora. Então, vai com essas 2 assinaturas esse certificado de origem, tá? Normalmente, você emite ele eletronicamente, depois imprime esse certificado de origem em 5 ou 6 vias, dependendo de qual é a entidade e qual que é o modelo de certificado, assina em todas essas vias, leva nessa entidade certificadora, ela assina também essas vias, ela vai recolher uma via desse certificado de origem, bem como uma via da fatura comercial, para isso ficar arquivado, e o resto você vai, lógico, você vai arquivar uma via para você, e as outras vias você vai mandar para o seu importador para ele ter o benefício fiscal, tributário que ele vai ter com esse certificado, tá? Aqui é a emissão do conhecimento de embarque. Esse conhecimento de embarque, quem faz a emissão dele é o transportador ou o agente de cargas, mas a responsabilidade ainda assim é do exportador, tá? O agente de cargas, ele sempre vai emitir esse documento e vai passar para vocês para fazerem uma última vistoria nesse documento antes de passar ele para o importador. Tá? O que é bem importante aqui é que o conhecimento de embarque, ele indica a custódia da carga. Tá? Então, quem é o dono dessa carga e quem será o dono dessa carga e com quem ela será transportada. Então, a gente tem a identificação do exportador, a identificação do importador, a identificação da carga, veículo e unidade de transporte, local de embarque ou fronteira e o local de desembarque ou entrega dessa carga. Então, aqui eu coloquei para vocês um exemplo de um BL. Tá? Um BL é o Bill of Lading, ele é um documento de transporte marítimo. Ele só serve para o modal marítimo, tá? Cada modal de transporte ele tem um tipo de documento diferente. Eu borrei algumas partes desse documento aqui, porque era onde tinha os nomes, identificações, tá? Das partes. Mas aqui o primeiro nome é o shipper, tá? Então, ele é o embarcador dessa carga. Normalmente, quem consta aqui é o exportador, tá? Não necessariamente o shipper precisa ser o exportador. Ele pode ser um consolidador dessa carga. Então, você pode juntar essa carga com várias outras e no shipper vai estar o nome desse consolidador. Mas, normalmente, ele vai estar como o nome do exportador. E depois a gente tem aqui o consignee, consignatário da carga, e o notify, tá? Que é um terceiro a ser notificado. Se você não tem nenhum terceiro a ser notificado, o Notify vai ser o mesmo do Consignee. Depois a gente tem aqui, de dados importantes, Ocean Vessel. O Ocean Vessel, ele é o nome do navio. Tá? Aqui tem o número da viagem. Então, para ficar bem definido, em qual o meio, o navio que foi transportado, e qual é a viagem que fez o transporte desse navio. Aqui, qual é o porto de carga e qual é o porto de descarga dessa carga. Tá?
Aqui a gente tem marks and numbers, então as marcas que estão nessa carga. Então, por exemplo, se você está carregando em um container, o container ele vai estar aqui, tá? O número do container, o lacre desse container. Então, ó, por exemplo, aqui embaixo está o número e o lacre desse container, tá? Para quando a gente chegar no destino com essa carga, com esse conhecimento de embarque, a gente possa verificar se é realmente esse container e se é realmente esse lacre que saiu lá da origem, para a gente ver se esse container chegou íntegro aqui, tá? Aqui a gente tem as descrições dessa carga. Então, aqui a gente tem a quantidade das unidades. Então, aqui são 2 packages. E aqui a gente tem as especificações, tá? Se tem madeira, se não tem madeira, qual que é o valor do frete que foi cobrado, qual que é a descrição desse material, qual que é a NCM ou SH, tá? Que é algo muito importante de ter no transporte marítimo, tá? Principalmente na importação para o Brasil, é obrigatório você ter a NCM ou SH no BL, tá? Se não tiver, vai ter problema no desembaraço da importação aqui no Brasil. Mas normalmente é informado também no BL de exportação, porque os sistemas hoje eles estão ficando muito semelhantes. Então, o transportador internacional, ele tem que descrever qual que é o código, a classificação fiscal desse produto que está manifestado dentro dessa carga. Aqui tem o peso bruto e a cubagem dessa carga também. Aqui está o transportador, o agente de cargas, perdão, que emitiu esse BL. Tá? Então, o próximo aqui a gente tem um AWB, que ele é o Airway Bill. Então, ele é um documento aéreo. Tá? Ele é um pouco diferente, mas o que mais muda entre esses documentos é o layout. Tá? Normalmente, as informações que estão dentro deles são muito parecidas. Então, aqui em cima a gente tem o número desse AWB, a gente tem qual é a empresa que está emitindo esse AWB, então, se tem ou não tem material de madeira, qual que é a descrição desse material, quais que são os volumes, aqui qual que é o peso, qual que é o valor cobrado, qual que é o aeroporto de origem, qual que é o aeroporto de destino. Então, tudo isso está dentro desse AWB. Tá? E o próximo aqui é o CRT, que é o documento de transporte rodoviário. Tá? Tem também o transporte ferroviário. Ele é muito parecido com esse CRT, mas como é muito mais difícil da gente ver, eu resolvi nem colocar ele dentro dessa apresentação. Tá? Mas também os campos dele são muito parecidos, a não ser com esse aqui, ó, que ele está aqui como aduanas. Tá? Como o transporte ferroviário, ele continua, né, do país de origem ao país de destino, ele vai definido aqui qual é a aduana que esse veículo vai cruzar a fronteira. Então, a gente tem aqui Foz do Iguaçu, Ciudad del Este, Paraguai. Aqui está definida qual é a aduana que esse transporte fez o cruze. Mas, ó, aqui está as descrições dessa carga, qual é a NCM, qual que é o tipo dos volumes, qual é a quantidade dos volumes, peso bruto, peso líquido, cubagem, incoterms, os valores, qual é a moeda, valor do frete cobrado, está tudo dentro desse documento. O próximo passo aqui é a coleta da carga. Então, o que é importante você programar aqui nessa coleta da carga? É você informar o seu agente de cargas ou o seu transportador, tá? Ou o seu transportador rodoviário, no caso de você fazer um frete inland, né? As datas e como é que vai ser realizada essa coleta da carga. Então, se você precisa de um equipamento para coletar essa carga, por exemplo, se você vai enviar essa carga em pallet, mas você não tem uma empilhadeira, como é que esse transportador tem que vir coletar, se o caminhão dele precisa de prancha ou não. É importante colocar esses detalhes, tá? Você combinar isso com a sua expedição,
e você combinar isso com o seu faturamento. Tá? Então, você ter esses 3 prestadores atentos às datas e aos documentos facilita para você na hora de você fazer a coleta da sua carga. Então, você programar com a sua transportadora, com a sua expedição da carga e com o seu faturamento, para estar tudo redondo na hora de você fazer essa coleta. Tá? E o desembaraço. Quais que são os 3 itens que a gente precisa ter para realizar esse desembaraço da carga? É a carga em fronteira, tá? Ou em fronteira que pode ser ela em um recinto alfandegado, tá? Por exemplo, em uma CLIA, ou um EAD, né? Como a gente costumava chamar, um EAD, que é uma estação aduaneira do interior. Hoje tem EADs e tem CLIAs, que é os Centros Logísticos Integrados Aduaneiros. Tá? Ou pode ser no aeroporto, porto, ou fronteiras mesmo, como a Foz do Iguaçu, Cidade Leste. A gente precisa dos documentos originais dessa carga e a gente precisa do registro da DUI. E aqui a gente vai falar sobre o registro da DUI. Então, o passo a passo, quais são as telas que vão aparecendo e o que a gente vai precisando preencher em cada uma dessas telas. Então, aqui a gente está no Portal Único, o endereço é portalunico.siscomex.gov.br. Vocês podem fazer esse teste vocês mesmos, tá? Tentar registrar uma exportação. Lógico, vocês vão precisar de uma nota fiscal para fazer esse teste. Então, vocês podem fazer um teste numa primeira exportação que vocês forem fazer, tentar registrar. A única coisa que vocês precisam fazer é colocar esse VAL aqui antes do endereço, tá? Então, val.portalunico.siscomex.gov.br. E ele entra aqui em um modo de treinamento, tá? Vocês podem registrar isso aqui, e ele não vai entrar para a base da receita. Vocês podem colocar qualquer informação aqui, ele não vai parametrizar essa DUE, tá? Então, ó, aparece aqui, ó, treinamento. Então, isso significa que essa DUE registrada não estava valendo, tá? Então, a partir do momento que você entrou no sistema, aqui pelo importador e exportador, vai ter aqui, ó, importador, exportador, despachante, vai ter aqui um CAPTCHA, faz o cheque ali do não sou um robô, e acessa com o certificado digital. Precisa ter o ECPF para acessar esse sistema. Depois acessa aqui, tem os modos, tá? Tem os modo de exportação, importação, cadastro de produtos e o cadastro de intervenientes. Então, vamos entrar aqui no modo exportação. Daí, aqui em cima, nessa barra, tem as opções. Então, aqui a gente tem a declaração única de exportação. E a gente pode consultar tratamento, carga e trânsito, LPCO, anexação de documentos. Para fazer o registro da DUI, a gente vem aqui em declaração única, elaboração da DUI e nova. Clicou aqui, ele vai abrir essa próxima tela, que é elaboração da DUI. Então, aqui ele vai pedir o seu CNPJ, você coloca o seu CNPJ aqui, ele já vai aparecer aqui pela consulta da Receita Federal quem é esse CNPJ, e se você é representante, né? Se você não for representante, você não consegue fazer esse registro. Ele vai aparecer aqui que você não representa essa empresa. Daí aqui a forma da exportação, se é por conta própria, se é por conta e ordem de terceiros, ou se é por remessa expressa, tá? Aqui a situação especial de despacho, se você tem alguma situação especial, por exemplo, se é um despacho a posteriori ou se é um despacho para consumo a bordo, tá? Mas provavelmente para vocês aqui vai ser nenhuma, tá? Aqui o tipo da nota fiscal, se é nota fiscal eletrônica, se é formulário ou se é sem nota fiscal. Muito provavelmente aqui vai ser a nota fiscal eletrônica.
é porque com nota fiscal formulária ou sem nota fiscal são situações muitíssimo específicas, mas ainda existe, tá? Por exemplo, um município não emite nota fiscal, tá? Então, se um município, por exemplo, a cidade de Curitiba vai fazer um despacho de uma exportação, ela não tem como emitir uma nota fiscal. Então, seria uma exportação sem nota fiscal. Daí aqui a moeda e negociação, a moeda de negociação entre as partes, tá? Aqui já está colocado o dólar. E se você tem alguma referência dessa carga. Se essa referência ela é um padrão internacional que é um pouco complicado de você fazer ele sozinho, tá? Se você não preencher aqui, o sistema mesmo vai preencher e ele vai te dar essa hook. Mas ele segue um padrão. Se vocês quiserem fazer esse padrão, no site da Receita ensina como faz esse padrão. Daí depois tem o local de despacho. Então, qual que é a unidade da Receita Federal que vai ser feito esse despacho? Nesse caso, nesse exemplo, a gente está usando o aeroporto de Curitiba. Então, a gente coloca aqui a unidade da Receita Federal pelo código. Tá? É possível fazer a pesquisa pelo nome, mas o código é o que aparece primeiro, tá? Então, o código da unidade é essa. Depois a gente coloca se é ou não em recinto aduaneiro. Então, exportações normais ocorrem dentro de recintos aduaneiros. E daí a gente especifica qual é o recinto aduaneiro. O recinto aduaneiro também tem um código. É possível pesquisar pelo nome, mas o que define o recinto é o código, tá? Depois, o local de embarque. Então, aqui, o despacho e o embarque estão sendo feitos em Curitiba. Mas a gente pode colocar como um exemplo para vocês, mesmo em um transporte aéreo, tá? Grande parte das exportações aéreas feitas aqui por Curitiba, elas não saem para o exterior daqui de Curitiba. Elas acabam saindo para o exterior de Guarulhos ou Viracopos. Esse é o mais comum, tá? Então, no caso de uma carga que teria despacho em Curitiba e o embarque para o exterior em Guarulhos, a gente deveria colocar aqui na unidade da Receita Federal, aeroporto São Paulo, tá? E aqui o aeroporto de Guarulhos. Ou, por exemplo, em uma carga marítima, mas com o desembaraço feito em uma CLIA aqui em Curitiba, no Multilog aqui em Curitiba, tá? A gente colocaria aqui a unidade de despacho seria Curitiba. Esse recinto aqui iria mudar, iria para Porto Seco. Então, tem o Porto Seco 1, tem o Porto Seco 2, tá? Tem que escolher qual que é. E daí aqui, o local de embarque, muito provavelmente aqui seria Santos, e aqui o recinto aduaneiro em um dos portos, em um dos recintos de Santos. Tem vários recintos lá em Santos, mas aqui teria ou Tecom, ou Temares, tem vários recintos dentro do Porto de Santos, tá? Aqui, via especial de transporte. Então, se é feito por dutos, por exemplo, ou por meios próprios, ou condições especiais, existem exportações que não saem do Brasil, tá? E essa é um modo de exportação. Também é preciso fazer o registro dessa exportação, mas ela não sai do Brasil. Então, digamos que você venda um produto para o exterior e essa empresa no exterior aluga esse produto para uma empresa aqui no Brasil. Então, você não precisa pegar esse seu produto, mandar para fora e depois mandar de novo aqui para o Brasil com um contrato de aluguel. Esse processo aduaneiro, mesmo ele sendo complexo, é possível fazer ele sem tirar um material aqui do Brasil. Então, existe uma condição especial para a gente fazer isso. Existem por meios próprios, por exemplo, se você está exportando um caminhão, tá? Ou uma máquina que ela tem motor, tá? Que ela é autopropulsada, você pode fazer por meios próprios.
existe a opção no via especial de transporte. E aqui tem as informações complementares, você pode colocar o que achar devido ali, ou normalmente as empresas de despacho têm os seus códigos, ela vai descrever ali para se localizar dentro dos processos, ter uma melhor rastreabilidade dessa DUI. A próxima parte, ele já puxa aqui, a primeira era informações gerais, agora é notas fiscais. O que a gente tem que informar aqui, ó, chave de acesso da nota fiscal eletrônica. Então, é aquele código enorme, né? É esse código que a gente tem que informar aqui. A gente coloca um adicionar, ele vai puxar para a gente aqui, ó, o número da nota fiscal, a chave de acesso que a gente colocou aqui. Tá? A gente pode também excluir ela aqui, se a gente tiver mais notas a adicionar aqui, a gente pode ir adicionando e depois excluir se for necessário. Daí a gente vai em avançar, clica aqui em avançar, ele vai para o detalhamento de itens. Ele vai mostrar quais são os itens dentro dessa nota fiscal. Então aqui nesse mais, ele vai abrir quais que são esses itens. E aqui, nessa ponto de exclamação, ele está mostrando que ainda não foi detalhado esses itens, tá? Então a gente entraria aqui, nesse maisinho aqui, e ele vai abrir essa tela. Então, o que ele puxa aqui? Aqui está coberto, tá? Quem é o exportador, mas ele já puxa quem é o exportador, o código da NCM, o texto da posição da NCM, então qual que é a descrição dessa NCM, os atributos da NCM, se houverem, tá? Descrição da mercadoria. Nesse caso, a descrição da mercadoria, ela é uma embalagem, tá? Ela é uma caixa plástica. Esse produto aqui, ele estava sendo devolvido, tá? Mas apesar de, nesse exemplo aqui, eu colocar ela como uma exportação normal, ela estava sendo uma devolução. Uma caixa plástica que veio da China com produtos e estava sendo devolvido. E essa descrição complementar da mercadoria é o que a gente tem que colocar dentro desse quadro aqui. Então, a gente pega a descrição da mercadoria, tá, que está na nota fiscal, e depois a gente complementa aqui. Essas unidades aqui, ele puxa do preenchimento da tua nota fiscal. Então, unidade estatística, unidade comercializada, a quantidade estatística e a unidade comercializada, a quantidade comercializada e o valor em reais estão aqui, porque isso estava informado na nota fiscal. E depois aqui o peso líquido, a gente tem que informar ele manualmente, justamente para, se houver uma diferença entre unidade estatística e unidade comercializada, para que a gente possa informar isso em peso líquido aqui manualmente, tá? Nome do importador, ele também puxa direto aqui, tá? Nome e endereço do importador está coberto aqui, mas ele puxa da nota fiscal. O país do importador, ele puxa na nota fiscal. E daí aqui os enquadramentos. Então, a gente pode colocar até 4 enquadramentos numa mesma exportação. E isso porque a gente pode colocar aqui a necessidade de uma LPCO. Então, se a gente precisa de uma licença do mapa, por exemplo, a gente precisa de um certificado fitossanitário, nesse enquadramento, a gente já solicita esse certificado fitossanitário. E daí, num segundo enquadramento, a gente coloca aqui, por exemplo, exportação normal. Tá? Se tem o CCPTC, que é um certificado do Mercosul, e se já tem LPCO para esse produto. Se você já tem LPCO, você pode colocar aqui e ele vai buscar essa LPCO. O próximo aqui é o país de destino. Tá? O país de destino, não necessariamente ele é o país do importador. A gente pode fazer aquela triangulação, lembra? Então, a gente pode vender para um importador e a gente pode entregar em outro lugar. Então, a gente vai colocar aqui o país de destino e se tem notas fiscais referenciadas. Nesse caso aqui,
é o REFNEF da nota fiscal da comercial exportadora, ou se a gente emitiu já uma nota fiscal anterior a esse produto. Por exemplo, uma nota fiscal de transferência de armazéns, tá? A gente tem 2 armazéns e você quer referenciar essa tua nota fiscal de transferência de armazém dentro desse REFNEF. Então, por exemplo, se uma comercial exportadora estiver fazendo uma exportação em nome de vocês, aqui ela vai colocar essa nota fiscal referenciada, a nota fiscal que vocês emitiram para eles. A DUI vai ser baseada na nota fiscal que eles estão emitindo para fora, mas a REFNEF vai ter a nota fiscal que vocês emitiram para eles. Informados todos esses dados, vai aqui em concluir preenchimento do item, tá? E daí ele vai, lógico, você vai ter que preencher isso em cada item que foi solicitado ali no detalhamento dos itens, e daí vem para a última aba, que é a anexação. Essa anexação serve para você colocar os documentos de referência dessa DUI. Então, se você tem, por exemplo, laudos desse teu produto, ou se você já quer anexar aqui a tua fatura comercial, o teu romaneio de carga, conhecimento, todos os documentos referentes a essa DUI, você pode anexar já dentro do portal único, tá? Você não precisa esperar, por exemplo, que vá para uma parametrização da Receita Federal, que o fiscal solicite esses documentos para depois anexar esses documentos. Já pode deixar eles anexados a esse processo, para caso ocorra algo no futuro, dentro desse processo, que eles sejam consultados direto pela Receita. E aqui a gente vai para a parametrização, tá? Cumprido esse registro da DUI e tendo essa carga dentro do recinto alfandegado, a gente tem o processo de gerenciamento de risco da Receita Federal. E esse processo de gerenciamento de risco a gente conhece como parametrização. E essa carga de vocês pode cair em 3 canais de parametrização. Tá? Na exportação, elas são 3 canais e na importação são 4 canais. Tá? Só por mérito de informação, os 4 canais da importação são o verde, amarelo, vermelho e cinza. Tá? O cinza é o mais temido de todos, porque a carga ela realmente vai ficar presa por vários dias. Esse processo vai passar por análise de vários fiscais, mas para o mérito de valorização dessa carga, tá? Precificação da carga. E na exportação a gente só tem 3 canais, que são eles verde, laranja e amarelo. Não me pergunte por que na importação é amarelo e na exportação é laranja, não sei explicar o motivo, alguém achou que tinha que mudar isso. E o que significa esses canais de parametrização, tá? O canal verde significa desembaraço automático dessa sua carga. Então, a gente tem essa carga dentro de um recinto alfandegado, a gente registrou a DUI, foi para a parametrização e caiu em canal verde. Essa tua carga está desembaraçada, liberada pela Receita Federal. Tá? Se cair em canal laranja, um fiscal da Receita Federal vai vistoriar os documentos dessa sua exportação. Então, ele vai pedir para você a nota fiscal, a fatura comercial, o packing list, para anexar isso dentro desse dossiê, tá? Dossiê eletrônico, que é feito pelo portal Siscomex, ou pelos aqueles documentos que você já anexou a sua DUI, e o teu conhecimento de embarque. Então, a nota fiscal, fatura comercial, romaneio de carga, conhecimento de embarque, e ele vai comparar esses documentos entre si e com a DUI. Estando tudo ok, ele pode desembaraçar,
Ou, no canal laranja, o fiscal da Receita Federal tem a prerrogativa de solicitar a verificação física da sua carga. Tá? É normal isso acontecer quando ele verifica esses documentos, principalmente quando ele acha algum erro dentro desses documentos, ele pode solicitar a verificação física da carga. E o canal vermelho? O canal vermelho, ele vai passar por verificação documental e física obrigatoriamente. Tá? Então, vai ter que se apresentar esses documentos para o fiscal vai fazer a verificação documental, vai passar para a verificação física, e daí, tendo tudo ok, o fiscal pode desembaraçar essa sua carga, ou ele pode solicitar correções, e junto com essas correções, retificações, ele pode aplicar multas devidas dentro desse processo legal. Tá? Você pode ter que cancelar a sua nota fiscal e emitir novas notas fiscais por causa daqueles campos que a DUI puxa da nota fiscal. Então, por exemplo, uma quantidade na unidade comercializada, se tiver errado na tua nota fiscal, vai estar errado dentro da sua DUI. Tá? Então, o fiscal olhou a tua fatura comercial e não está de acordo com a sua nota fiscal, e não estando de acordo com a sua nota fiscal, a DUI também vai estar errada. Se ele solicitar essa correção, você vai ter que cancelar, a gente vai ter que cancelar essa DUI, vai ter que cancelar essa nota fiscal, emitir uma nova nota fiscal, emitir uma nova DUI, que vai cair novamente em canal vermelho e vai ser encaminhado para esse fiscal para ele verificar se foi corrigido aquele campo corretamente. Tá? Então, existem possíveis retificações e possíveis emissões de novas notas fiscais para esse processo. A partir do momento em que estiver tudo ok dentro desse processo, todos os documentos estiverem corretos e a DUI estiver de acordo com esses documentos, a sua carga está desembaraçada. Tá? O fiscal desembaraçou a sua carga, o próximo passo é o embarque dessa sua carga. Então, essa sua carga que estava em posse desse recinto alfandegado, ela vai entregar ao seu transportador, e o seu transportador vai fazer o transporte internacional. A partir do momento que ele fez esse transporte internacional, ele vai manifestar os dados dessa sua carga no sistema, também no portal Siscomex, tem um acesso que é do transportador, ele faz o manifesto dessa sua carga, quais que são os dados dessa sua carga que ele fez o transporte, e também esses dados que ele manifestou, batendo com a DUI que a gente registrou, a sua carga recebe a averbação. Tá? Se não tiver correto os dados que estavam na DUI com os dados do manifesto, não averba a DUI. Então, significa que tem algum desses documentos que está com algum erro. Ou é a DUI ou é o manifesto dos dados de transporte. Tem que ser verificado em qual que está informado errado para fazer essa correção, e a partir do momento que foi corrigido, a DUI recebe a averbação. A partir do momento que você recebeu a averbação, ao exportador aqui no Brasil resta arquivar esses documentos, tá, por 5 anos, são 5 anos mais o ano corrente, tá? Porque a Receita Federal pode solicitar uma revisão desses processos em até 5 anos. Tá? Então, aqui dá o encerramento do despacho no Brasil e a entrega da carga ao cliente. E essa entrega da carga ao cliente vai depender muito do Incoterms que você estiver usando. Se você estiver usando o DDP, você vai ter que acompanhar essa carga até ela efetivamente chegar na porta do seu cliente e ser descarregada. Se for, por exemplo, o FOB, você tem que acompanhar essa carga até ela estar carregada dentro do navio. Se for um FCA, você já desembaraçou essa sua carga, ela não é mais responsabilidade sua. Tá? A partir daí, é só o importador que tem que esquentar a cabeça com essa sua carga. Mas a entrega da carga ao cliente vai depender de qual Incoterms que foi negociado com ele. Então, gente, essa é
a apresentação que a gente tinha para hoje. Aqui estão os meus contatos, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo por telefone, ou WhatsApp, ou por e-mail. A gente está disposto a tirar dúvidas de vocês. Deixa eu ver as perguntas que foram feitas aqui pelo chat. Então, a Erva Mate Paraná perguntou se ela pode considerar Multilog Porto Seco em Curitiba como FOB Curitiba. Não, o FOB ela é realmente dentro do navio. Tá? Se for a Multilog Curitiba, tem que ser FCA Multilog Curitiba, ou FCA Porto Seco 2, ou você vai colocar o endereço da Multilog, tá? Mas não pode ser considerado FOB Curitiba de forma alguma, tá? O FOB é realmente dentro do navio. Gente, quem for fazer pergunta pode fazer pelo chat agora, ou vocês podem abrir os microfones de vocês. Acho que está liberado para vocês abrirem os microfones para fazerem as perguntas, tá? Oi, Maria. Se é importante os empresários contratarem um despachante. Eu até fiz uma brincadeira uma vez, uma reunião. Nada impede que vocês não contratem um despachante, tá? Vocês, o exportador, pode fazer esse desembaraço por conta própria, tá? Lógico, a brincadeira que eu fiz é que você pode arrancar um dente também por conta própria. Você não é obrigado a contratar um dentista para fazer esse serviço, né? Mas eu altamente recomendo que você busque um dentista para arrancar um dente, né? Ele é um profissional especializado nisso, ele vive disso e ele tem muita experiência dentro dessa área, né? Se ocorrer algum problema, ele sabe como sanar esse problema. O despachante aduaneiro, ele está com vivência dentro dessa área, ele está olhando essa legislação todo dia e ele sabe como resolver os problemas que podem ocorrer dentro de um despacho aduaneiro. Então, eu recomendo que vocês busquem um despachante aduaneiro, de preferência bem qualificado, para fazer esse desembaraço de vocês, tá? Para vocês terem uma ideia, a legislação aduaneira, ela muda em média 8 vezes por dia. Então, vocês imaginem o quanto que um despachante, um profissional que trabalha com o comércio exterior tem que ficar se inteirando da legislação. Lógico que nem tudo que muda na legislação é para todo mundo, né? Então, por exemplo, muda alguma coisa, alguma legislação específica para a Zona Franca de Manaus. Tá? Eu não tenho nenhum cliente que trabalhe com Zona Franca de Manaus. Eu não vou me atualizar exatamente nessa legislação. Se aparecer para mim um cliente que trabalha com Zona Franca de Manaus, com a Sunaman, aí sim eu vou procurar me aprofundar nesse tema. Mas ficar tentando se aprofundar em todos os temas que são alterados todos os dias no comércio exterior é impossível. Então, você buscar um despachante que provavelmente ele já mexeu com um produto parecido com o de vocês, ou que seja mais especialista em determinada área, é sempre importante, tá? Giovana perguntou se a maioria das parametrizações são em canal verde. Sim, na exportação, praticamente 99% das exportações são em canal verde, tá? E os processos de vistoria dos canais laranja e vermelho, eles são agilizados.
Então, você não fica com a sua carga parada, por exemplo, por uma semana para ter vistoria da sua carga. O canal laranja na exportação, ou é no mesmo dia que os fiscais... Olha, eu estou tomando como exemplo o aeroporto de Curitiba ou o porto de Paranaguá, né? Eu estou mais acostumado a trabalhar aqui no Paraná, ou é no mesmo dia ou no dia seguinte um fiscal vai fazer a vistoria da sua carga. Nunca vai ficar muito tempo parada, tá? Dificilmente vai ficar uma semana parada a sua carga para receber uma vistoria. A Heloíse perguntou qual é a principal diferença entre uma exportação em que o importador no outro país demanda a nossa exportação. Desculpa, Heloísa, você podia abrir o teu áudio e me explicar um pouquinho melhor essa tua pergunta? Enquanto... Olá, tudo Oi, bom? Heloísa, pode falar, estou te ouvindo. Então, quando você estava passando pela simulação do portal Siscomex, tinha um campo ali em específico em que colocava a exportação, tinha 3 opções, né? Uma era uma exportação feita por nós. Por conta e ordem, é isso? Por conta em ordem, isso. Era essa a diferença que eu queria entender. Tá, essa exportação por conta e ordem é quando ela é feita por uma comercial exportadora. Tá? Quando você contrata uma empresa terceira para fazer essa exportação por você. Não é um despachante, tá? É quando você tem uma comercial exportadora, faz uma exportação com o seu produto. Então, ela está fazendo uma exportação por conta e ordem. Tá? Existe algum modelo, por exemplo, existe algum modelo, por exemplo, em que seja uma empresa de outro país que está fazendo a importação, digamos assim? Tem alguma eu entendi. Tá, é assim, ó. Sempre que vai ter uma exportação ou uma importação, as duas empresas têm que fazer o desembaraço, tá? Então, assim, você vai fazer uma exportação para os Estados Unidos. Você tem que fazer o desembaraço dessa exportação aqui no Brasil e o teu importador lá nos Estados Unidos ele tem que fazer o desembaraço dessa importação lá nos Estados Unidos. Sempre as duas pontas têm que fazer esse desembaraço. Pelo que eu entendi, você quer saber se essa empresa lá nos Estados Unidos pode fazer o desembaraço desse teu produto aqui no Brasil, isso? Até uma certa medida, bem isso. Tá. A legislação brasileira não permite isso, tá? Voltando ali no Incoterms, tá? O Incoterms existe o Incoterms EXW, que é o Ex-Works, tá? Que ele é o chão da fábrica. E o que é que esse Incoterm determina? Que a partir do momento que você entregou para o seu importador do chão da sua fábrica, você não é mais responsável por esse seu material. E aqui no Brasil isso é impossível, tá? Utilizado esse Incoterms Ex-Works, mas ele é o que a gente costuma dizer aqui, Ex-Works desembaraçado. Tá? Você entrega a sua carga, o importador ele é responsável por toda essa sua carga, por todo esse trajeto, menos pelo desembaraço. Porque a legislação brasileira solicita que o exportador desembarace essa carga. Então, não é possível desembaraçar essa carga em nome de outras pessoas. Na prática, ele é muito próximo de uma FCA, então. Exatamente. Ok, obrigada, era isso mesmo. Não há de quê. A Soelen perguntou sobre o certificado de origem, tá? Se ele é obrigatório em qualquer tipo de produto industrializado. O certificado de origem ele não é obrigatório para nenhum produto, tá? O certificado de origem ele vai depender muito do seu importador, tá? O certificado de origem ele dá alguns benefícios ao teu importador, assim como se você for importar um produto e tiver um benefício com o certificado de origem,
você pode solicitar ao teu fornecedor que emita esse certificado de origem. Então, vou dar um exemplo aqui para o Mercosul, tá? Então, por exemplo, para a Argentina, você vai exportar um material teu, produzido aqui no Brasil, para a Argentina. Você vai exportar geleias. Você vai exportar geleias daqui do Brasil para a Argentina. Na entrada desse produto na Argentina, o teu importador ele tem que pagar os tributos federais referentes a esse produto entrando na Argentina. Então, seria o nosso imposto de importação, tá? Então, na hora que ele for fazer a nacionalização desse produto lá na Argentina, ele vai apresentar esse certificado de origem emitido pelo exportador e certificado por um órgão, dizendo que esse produto foi produzido no Brasil e tem esse certificado de origem. E ele não vai pagar o imposto de importação. Por quê? Existe um acordo de complementação econômica que ele entre o Brasil e a Argentina, e assim como tem com os outros países do Mercosul, que você zera esse imposto de importação. Então, você equipara a tua compra no mercado internacional, dentro desses países do acordo de complementação econômica, com a sua compra no mercado nacional. Talvez para ficar um pouco mais claro, vou dar o exemplo da importação, tá? Se você fosse comprar um produto, a geleia, tá? Aqui no mercado nacional, você vai comprar uma geleia no mercado nacional. Você vai pagar o IPI, eu não sei se tem IPI, mas digamos que tenha, tá? O IPI, o PIS, o COFINS e o ICMS. São esses os impostos que você vai pagar nessa compra nacional desse produto. Agora, digamos que você vai importar esse produto da Argentina. Se esse produto tiver um certificado de origem, a hora que entrar esse produto e você for fazer o registro da tua importação, o imposto de importação dele é 20%, tá? A hora que você vai fazer o desembaraço, você apresenta esse certificado de origem e você zera esse teu imposto de importação. Os seus outros impostos que estão dentro dessa tua declaração de importação, que são o IPI, PIS, COFINS e depois o ICMS, você vai continuar pagando, só que com o certificado de origem você zera o imposto de importação. E existe outros acordos, tá? Por exemplo, com México ou com Israel, que você não necessariamente zera esse imposto, mas que você tem reduções dentro desse imposto. Quanto custa para contratar um despachante aduaneiro? Olha, gente, o despachante aduaneiro, ele é um serviço, tá? Então, assim, não existe uma tabela para o despachante aduaneiro. Então, você vai encontrar despachante aí fazendo desembaraço desde, sei, R$50 até o espaço é o limite, tá? E, lógico, existe diferença entre eu fazer o desembaraço de um produto que não precise de certificados ou que não precise, por exemplo, de LPCO ou que tenha Anvisa ou que seja um processo mais complicado e um processo normal, né? Então, lógico, vai depender de qual é o seu produto, qual é a complexidade que esse despacho vai ter, que o despachante vai cobrar. Provavelmente, na hora que você for fazer uma cotação, ele vai pedir para você qual que é o tipo do seu produto, qual que é a NCM do seu produto, a origem, destino, as principais características desse produto para ele passar um valor para você. E lógico, se você começar a ter uma grande rotatividade, você começa a aumentar a quantidade dos seus processos de exportação, você consegue negociar um preço melhor com o seu despachante. Mas eu vou colocar numa média aí algo em torno de R$500, 400, R$500 para você contratar um bom despachante. Lógico,
Eu estou baseando isso na exportação, tá? Preços para importação, normalmente eles são um pouco mais caros, mas o preço médio na exportação está em torno de R$500, 400 ou R$500. Eu quero deixar uma coisa muito, muito bem clara sobre o SDA. Tá? Até não perguntaram sobre SDA, mas eu acho importante, eu como despachante aduaneiro, alertar aos importadores e exportadores que talvez não saibam disso e que são passados para trás, digamos assim, com o tal do SDA. Tá? Você vai contratar um despachante e ele fala, não, ó, o despacho eu cobro R$100, mas daí eu cobro um salário mínimo de SDA. SDA é o Sindicato do Despachante Aduaneiro, porque na lei diz que você tem que pagar SDA. Tá? Não é exatamente isso. Tá? Se você vai contratar uma empresa de despacho aduaneiro, se você vai contratar uma comissária, né, um CNPJ para fazer esse despacho aduaneiro para você, você não é obrigado a pagar SDA. Tá? O SDA é quando você vai contratar um despachante aduaneiro, um CPF. Então, como é que você faz o pagamento para um CPF? Você faz via RPA. Tá? Digamos assim, que você, o Thiago Silva, aí, contrata o Bruno Breda para fazer um desembaraço aduaneiro. Né? Como é que o Thiago Silva vai pagar o Bruno Breda para fazer esse desembaraço aduaneiro? Para a gente ter uma comprovação desse pagamento, eu tenho que emitir um RPA. Então, o que eu faço? Eu vou lá no sindicato, no sistema dos sindicatos dos despachantes aduaneiros, e emito um RPA. O Thiago paga esse RPA em nome do sindicato dos despachantes aduaneiros. O sindicato dos despachantes aduaneiros, ele faz o recolhimento dos impostos e depois ele me repassa o restante, tá? O lucro dentro desse processo de pagamento. Então, eu fiz um RPA de um salário mínimo, o sindicato recebeu esse um salário mínimo, eles vão recolher todos os impostos devidos e me repassar esse dinheiro. Então, assim, a comissária de despacho que está cobrando SDA de vocês, ela está recebendo 2 vezes pelo serviço. Uma pela nota fiscal que ela emite, que é o serviço que ela está prestando, e outra pelo RPA. Então, muito cuidado na hora de pedir uma cotação para um despachante para não ser passado para trás. Oi, Bruno. Oi, Giovana. Tudo bem? Tudo. Bom, acho que as dúvidas foram esclarecidas, né? Para quem não me conhece, eu sou a monitora do programa PayEx. A gente agradece a tua participação, foi bastante esclarecedora a sua palestra sobre despacho, e acredito que se novas dúvidas surgirem, né, você já se colocou à disposição, os empresários podem entrar em contato. O Núcleo PayEx também se coloca à disposição, tanto o Bruno quanto eu, Giovana como monitora, e a Luciana, a nossa coordenadora. E agradecemos vocês, né, a todos que participaram, e ficamos no aguardo da presença de vocês também para a próxima capacitação. Obrigada, boa tarde a todos. Obrigado, gente. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês.